para não entrar a notificação. Olá, uma boa noite para você. Já estamos no ar aqui com o nosso Resenha.online. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência toda terça-feira. Hoje um pouquinho mais tarde, né? Devido ao jogo aí de PSG e RB Leipzig, Red Bull Leipzig, nós entramos aí 1 hora mais tarde, 6 horas aqui no Brasil, 10 horas em Portugal, onde está o meu amigo Lenilson Albuquerque. Claro que você pode participar junto com a gente também, você pode mandar a sua pergunta, fazer o seu comentário e, claro, se inscreva no nosso canal youtube.com/resenha.online histórias. Aqui a gente conta muita história nesse bate-papo de 1 hora e meia. Muito obrigado, então, pelo carinho da sua audiência. Deixa eu dar meu boa noite para ele, meu irmão, que está em Portugal, cheio de camisas, né? Faixas lá atrás, né? Ainda bem que você colocou do Clube do Remo aqui, do Paysandu do outro lado. Boa noite para você, Lenilson. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite, Renê. Boa noite, Fábio. Boa noite, paizão do Ilhão. Boa noite, Jaime. Mário Marques deve estar entrando daqui a pouco aí. Temos algumas camisas aqui atrás, mas essa não é do Clube do Remo, não. Ela é do Parada Futebol Clube, de uma equipe aqui da Distrital, um clube bem bacana. E tem aqui o cachecol do Hermes Indy e do Futebol Clube do Porto também. Vamos lá, vamos para essa resenha, porque eu sei que hoje temos pessoas que têm bastante história para contar e eu acho que vai ser bem legal para aqueles que vão estar assistindo. Tá aí, essa galera que participa junto com a gente, já tem gente entrando aqui, né, lá da Espanha, para curtir a gente, o nosso muito obrigado. Deixa eu falar com o Fábio agora, Fábio que é treinador de futebol. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo aí à nossa resenha, a ideia aqui é a gente contar muitas histórias. Boa noite a todos, Lenilson, obrigado pelo convite, boa noite, Renê, boa noite, Jaime, boa noite, Duílio, sempre fui um fã, admirador do seu trabalho. Desde quando era jogador, vai ser um prazer estar aqui com vocês e a gente poder contar essas resenhas aí do mundo da bola. Seja muito bem-vindo. Boa noite também para ele que já é, né, nosso quase que comentarista aqui, nosso querido Duílio. Muitas participações, muitas histórias, que o Duílio, se ele fosse escrever livros, ele ia dar uns 5, 6 ou até mais. Então ele entra para participar com a gente, contando as histórias. Boa noite, Duílio. Seja bem-vindo mais uma vez. Não, pode ligar o microfone, Duílio, senão ninguém vai te ouvir. Esse negócio de touch aqui vai fazer a gente apanhar. Liga o microfone aí, manda bala. Boa noite, meu querido, boa noite, meu filho Lenilson, Fábio, meu amigo, um prazer revê-lo. É um prazer acompanhar o seu trabalho e saber que a gente tem uma gama de treinadores mais novos fora do Brasil, tendo sucesso. Meu fiel escudeiro Jaime Luiz, um prazer enorme revê-lo. Cada vez mais novo, eu não sei o que você toma, mas eu quero saber que elixir é esse. Por favor. Prazer é meu. E aí, gente, olha, vai ser um prazer. Meu irmão, se alguém sabe, olha, mas se alguém sabe a sua história, eu sei toda, hein? Tá aí, então. E o Jaime, né, que já se identificou aí, batendo esse papo, o Jaime que é da minha classe, radialista, comentarista, tem muitas histórias para contar, já foi correspondente também da bola em Portugal, entre tantos veículos. Jaime, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, o prazer é muito grande, um grande abraço para o Lenilson. E nós estávamos falando do Duílio. Eu sou testemunha da chegada do Duílio às Laranjeiras, quando ele veio do América. Porque eu cobria, na ocasião, para a Rádio Nacional, comandado pelo garotinho Zé Carlos Araújo. Pois bem, eu fazia o Fluminense. E, com muito prazer, durante muitos anos eu convivi com o Duílio, não só no Fluminense, como depois eu fui para Lisboa, fui para a bola, tive o prazer de conviver com ele no Sporting e no Estrela da Amadora. E até fazer uma viagem maravilhosa pelo Brasil, com Estrela da Amadora, pelo Nordeste, e ele está lembrado disso. É isso aí, um grande abraço, estou aqui à disposição. Muito bem, obrigado, Jaime, seja bem-vindo. Mas então, vamos, já que você começou, aqui a ideia é contar histórias, né? Já que você começou falando do Duílio, como é que ele acabou descendo lá nas Laranjeiras, chegando lá? Como é que foi essa história aí? Como é que você que cobria, que era o setorista na época, como você disse, como é que viram a chegada do Duílio lá, hein?
Muito bem, o Duílio era destaque no América, onde já tinha sido, inclusive, campeão, e tinha já uma trajetória excelente no futebol do Rio de Janeiro e do Brasil, e o Fluminense precisava se reforçar na época e contrataram o Duílio em muito boa hora. O Duílio chegou para somar, porque fez uma belíssima zaga com o Ricardo, né? Com o Ricardo, era um jogador também excepcional, que foi parar no Paris Saint-Germain, depois de uma passagem maravilhosa por Portugal, jogando no Benfica. O Duílio, ao lado dele, fez uma dupla maravilhosa. O Fluminense teve muitas conquistas, temos muitas histórias sobre isso, sem dúvida alguma. Tá vendo aí, Duílio? Já chegou então com o grande craque, né, para resolver a parada ali atrás, né, arrumar aquela retaguarda do Fluminense. Foi isso mesmo, né, Duílio? Chegou muito bem lá já. Isso, o Jaime é meu amigo, né? Por isso que a gente faz amigos no futebol. Eu cheguei no Fluminense, aí para apresentação, aquela coisa toda, bota o uniforme, vai para o campo, o treinador, não lembro quem era na época, faz um coletivo. Só que eu tinha vindo do América de manhã. Não era o Cláudio. E tinha feito um coletivo no América. Eu não conseguia nem. Eu estava me arrastando. Aí, quando acabou o treino, o cara olhou para mim assim, eu olhei para a cara de todo mundo e falei assim: acho que eles se arrependeram. Mas vamos ver amanhã se melhora. E aí foi o que deu. A gente foi. Você precisava só descansar um pouco, porque nem todo mundo é super-homem, né? Treinar, fazer 90 minutos de manhã, 90 minutos à tarde. Isso aí é para quando você tem 17 anos. Hoje não dá nem para pensar. Subir e descer a escada aqui em casa já está ficando difícil. Então, estou pensando em me mudar, ficar só num setor para não precisar subir mais. E o Fábio, né? Bom, já demos uma boa noite para o Fábio está chegando. Fábio, você que é dessa nova safra, como diz aí na imprensa esportiva, a nova leva, né, dos treinadores. Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente. Onde é que você passou, Fábio? É uma nova safra, entre aspas, né? Porque eu já trabalho com futebol há 25 anos. Como eu vim da transição da preparação física para a parte técnica, eu já não sou tão jovem assim. Eu sou jovem na função, mas não no futebol, né? Claro, ó, Duílio, eu assisti a você jogar, então eu já entrego a sua. Eu não preciso falar a minha, mas eu já entrego a sua. Eu lembro, Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo Gomes e Branco. Então, eu já deixo alguém lá. Então, eu vim da preparação física, trabalhei muitos anos como preparador físico. Na verdade, no Brasil, eu só fui preparador físico e nos últimos 12 anos trabalhando fora do Brasil, eu tive a chance, né, de transitar para a área técnica e fui procurar me formar, me estabelecer e buscar as licenças para poder trabalhar nessa área, levando toda a expertise que eu já tinha como preparador físico no meio do futebol. E passou por onde, hein? Passou por quais países? Conta um pouquinho pra gente essa história aí. Aqui no Brasil, eu só trabalhei no Rio de Janeiro. Eu tive uma passagem pelo Fluminense Futebol Feminino, aí trabalhei em Bangu, Olaria, inclusive com o Mário. Trabalhei em Bangu, Olaria, Macaé, Americano de Campos, a Associação Atlética Portuguesa. O Elenilson trabalhou comigo lá na época do Bangu. Ele jovem, subindo do junior profissional. Depois do Madureira, nós fizemos um grande trabalho no Madureira em 2006, 2007. Eu recebi uma proposta para ir embora para o Catar. Eu aceitei, porque eu tinha a ideia de mudar de áreas, né, de buscar uma nova oportunidade. Fiquei um ano no Catar, depois fui para a Arábia Saudita, mais 2 anos. Aí eu ganhei a grande oportunidade da minha vida, que foi para a Coreia do Sul. E lá eu fiquei 7 anos numa equipe boa e com boas conquistas. E a Coreia do Sul me projetou para o trabalho que eu fiz, o último trabalho de 2 anos na China. Jaime Luiz, tem pergunta para você aqui. O Ari Carvalho está perguntando: Jaime, você participava do Mundo da Bola na Rádio Nacional? Sim, fazia. O Mundo da Bola era comandado, na época, pelo grande Washington Rodrigues. E eu tive a satisfação de participar. Eu participava como todos os setoristas. Ele ia chamando todos os setoristas, fulano daqui, J. Santiago do Bangu, fulano do Flamengo, Heraldo Leite do Flamengo. Aí chamava Jaime Luiz da Laranjeira, do Fluminense. Eu fazia o Fluminense. Fiz o Fluminense, acompanhei o Fluminense, viajei muito com o Fluminense, fui à Arábia Saudita, fui
fui à França, o Duílio deve estar lembrado dessa passagem com o Palais de Bercy, em Paris. Isso. Foi inaugurado pelo Fluminense num jogo de futebol de quadra. Foi ou não foi? Não foi de campo. Um no gol, 6 na linha, uma bola enorme, uma bola deste tamanho de tênis, que não era de futebol, era de tênis, a gente conseguia chutar. Aí olha, mas eu já me falou dos setoristas. Naquela época, os setoristas não eram somente setoristas, eles eram parceiros da gente. Eles sabiam das histórias, a gente confiava neles, eles confiavam na gente. Havia uma cumplicidade com os setoristas, então não havia muitas situações de constrangimento como há hoje no futebol. Hoje, quem trabalha no futebol, dentro dos clubes, parece que quer uma coisa, quer a coisa pegando fogo. Antigamente, não. Quando era para pegar fogo, eles soltavam a notícia, mas eles tinham uma classe para soltar essas notícias, que você não se constrangia. E aí o fogo, ele começava e já apagava. Então, aí o Fábio falou, o Fábio também falou que o Lenilson foi seu jogador. O Lenilson também foi meu jogador. O Lenilson era o maior pipoca na zaga, medroso. Eu que colocava ele. Ele era um estilo Marquinhos, ele cumpria 2 funções do ele jogava tanto de volante quanto de zagueiro. Zagueiro, uma coisinha desse tamanho assim, ó, jogando na zaga, só o treinador não tem cabeça, pô. Mas, ó, jogava muito, no meu time ele jogava muito. Sabe que... Fala, Jaime. Não, Pode falar, eu quero dizer o seguinte, você falou dos setoristas, que os setoristas eram parceiros e tal. A gente tem que colocar as coisas. É que hoje existe o celular. Naquela época, você não tinha o celular. Então, você tinha que cavar a notícia. Você tinha que ter amizade com os jogadores. Você tinha que ter intimidade com os dirigentes, com independência, para poder manter a coisa e manter o nível. Senão você não ia lá, não. Porque hoje é muito fácil. Hoje, com o celular, às vezes você quer dar uma notícia, o celular já deu. Então você não tinha a concorrência do celular e não tinha a contribuição do celular. Então era muito complicado, sem dúvida alguma. Ô, Jaime, e ainda tem uma situação, né? Hoje em dia os treinos são fechados, né? Você não tem acesso aos treinamentos como os setoristas, toda a mídia tinha direto. Então você não recebia, você recebia uma gama de informações, às vezes muito mais interessante do que apenas especulações ou suposições. Eu acho que era mais romântico essa troca de informações, apesar de demorar um pouco mais a processar. Sim. Um romantismo diferente, né? É verdade. Você está com toda a razão. Mas hoje a tecnologia hoje entrou de uma forma que o setorista também perdeu um pouco a sua importância na medida que a tecnologia avança e dá a notícia e já era, é ou não é? Inclusive hoje, né, até muitas rádios nem tem mais a figura do setorista, né? Hoje, nas rádios você tem uma equipe diminuta, uma equipe muito enxuta, muito pequena, e onde muitas das vezes apenas um repórter traz a notícia de todos os clubes, né? Infelizmente, eu também sou dessa época e gosto, né, muito mais dessa época romântica do rádio, onde nós sentávamos, resenhávamos, conversávamos, né? Apesar de eu ser do interior do estado de São Paulo, eu lembro que em 86, quando a Internacional de Limeira, minha cidade, foi campeã, né, paulista, primeira campeã paulista do interior do estado de São Paulo, enfim, o Guarani foi campeão nacional, mas paulista foi a Inter de Limeira. A gente sentava, né, e assistia os treinos do seu Macia, do Pepe, né, do Zé Macia, assistia os treinos do Pepe, conversava sim. Com os jogadores, era uma outra época, né? Eles confiavam naquilo que nós, enquanto radialistas ou repórteres, setoristas, eles confiavam naquilo que nós íamos transmitir sempre ao final da tarde, né? A resenha era sempre, as mesas redondas aconteciam nas rádios no final da tarde, então os jogadores confiavam, porque estavam o dia todo com a gente, conversando, batendo papo e tal. Hoje não se tem mais, hoje, como disse o Jaime, o cara abre a internet, pega lá, Neymar gritou hoje contra o fulano lá do Leipzig. Ele pega aquela notícia, olha, o Neymar, ele nem sabe se foi verdade, quer dizer, não há mais
É verdade. O lance da checagem, né? Da gente perguntar, mas você gritou mesmo, Neymar? O que aconteceu? Poxa, eu gritei, mas foi por isso, aquilo. Quer dizer, quando a gente chegava com uma notícia muito mais romântica, como o Fábio diz, né? A gente sabia traduzir porque realmente o que tinha acontecido. Lenilson, manda a bola, meu irmão. E tem mais. Pois não, Jaime. Não, pode ir, Jaime, continua. Quero acrescentar o seguinte, sobre o rádio. O rádio da minha época, o Duílio sabe, a testemunha, o Fluminense se concentrava muito no Sheraton, né? E nos finais de semana, nos clássicos principalmente. Então, eu era obrigado a ficar no Sheraton. A rádio me colocou muitas vezes como operador, porque eu fazia quase a noite toda na programação boletins. Por quê? O José Carlos Araújo, quando deixou a Rádio Globo e foi para a Rádio Nacional, que montou uma grande equipe, para quê? Ele queria audiência. E conseguiu. Ele acabou com a audiência da Globo. A Globo não era mais líder. Até porque a Rádio Nacional, nessa época, trabalhava com uma emissora de 500 quilowatts, que era a Rádio Nacional de Brasília. Então, as transmissões da Nacional eram brincadeira. Nós íamos, para você ter uma ideia, nós íamos a Manaus. Eu fui com o Fluminense a fazer muitos jogos em Manaus. Nós fizemos um jogo, eu não sei se o Duílio também se recorda disso, e nós tivemos que viajar num bote para fazer um jogo lá numa cidade no interior à noite. E o locutor que foi comigo foi o Maurício Menezes, o Danadinho. Pois bem, eu tinha que tirar os fones, porque a rádio ecoava no estádio. Né? E dava uma tremenda de uma microfonia se eu continuasse com os fones, embora com todo o retorno que tinha, como você sabe, há uma defasagem muito grande de Manaus para cá. Então, ainda hoje existe. Então, o que acontece? Era uma loucura. Então, isso era um rádio completamente diferente. Isso hoje não existe. Hoje, o setorista acaba indo só um repórter, o narrador e o comentarista ficam na televisão fazendo o jogo. Quantas vezes isso acontece? É ou não é? Isso no nosso tempo não existia. É verdade, nós tínhamos que ir em loco. Pois não, Lenilson? Ô, Jaime, tem a pergunta do Ari aí, né? O Ari que está lá na Espanha, ele sempre participa do nosso programa. Está perguntando a você, Jaime, qual a notícia que mais marcou você e sua grande notícia? Olha, eu tive a satisfação de dar uma grande notícia na frente de todo mundo, de um grande jogador que foi para o Fluminense. Duílio estava nessa. Nós estávamos em Paris e o presidente do Fluminense era uma grande figura, um homem que realmente eu tenho muita saudade dessa figura, porque ele já faleceu, infelizmente, nos deixou, Maurício Schwartzman. Pois bem, ele virou-se de manhã, me acordou e disse: vem comigo, temos que ir ao Champs-Élysées. Por quê? O que é? Não, é um centro telefônico que tem no Champs-Élysées, que eu tenho que dar um telefonema aqui muito importante para o Paraguai. E quero meter você nessa. Tá bom. Ninguém sabe no Brasil. Eu liguei para a rádio, de imediato, dei autorização, dei ciência do que ia acontecer. Sabe o que foi? A chegada do Romerito para o Fluminense. Fui eu que dei essa notícia. Isso é Dom Romero, grande figura. Fiz um grande amigo também. É uma grande figura. E realmente foi a notícia que eu dei de Paris, a notícia. Isso reinventou em todos os jornais aqui no Rio e em São Paulo, por aí fora, porque ele era craquíssimo da seleção do Paraguai e chegou no Fluminense e fez o diabo no Fluminense. Ou não, Duílio? Eu vou dizer uma coisa. Essas situações só aconteciam naquela época mesmo, porque não tinha como. Por isso que eu digo, os setoristas daquela época, eles não eram somente setoristas, eles praticamente eram da família. Não tem como. Eu não conheci, o Jaime acho que não foi no meu casamento, mas teve um repórter que foi, teve uma outra senhora que foi, quer dizer, eles eram conhecidos, não tem jeito. Então, você, quando conversava com um setorista, você falava com a maior tranquilidade, sem problema. Não havia uma situação esdrúxula que você pudesse presenciar. Hoje fica muito difícil, a gente vê os jogadores, parece que meio melindrados. E naquela época não tinha isso. O cara queria conversar, o setorista queria conversar com fulano, conversava com fulano. Hoje não. Hoje tem um backdrop atrás e o jogador que eles escalam para falar. Às vezes o cara não sabe nem falar, gente. Isso também se aprende.
Lá no Fluminense, que eu estou na base, no Sub-17, o assistente de marketing lá, o diretor de marketing, estava conversando com o pessoal do Sub-17. Se você não sabe falar, vai para frente do espelho e começa a treinar. Porque se você não souber falar com uma pessoa que está te entrevistando, você não está falando para ele, está falando para milhares de pessoas. E a história de nós fumo, a gente vamos, isso fica complicado. No futebol está difícil, sabe? E aí você olha e diz assim, nossa, quem é essa figura? Aí já colocam como craque e na semana que vem ele já pinta o cabelo de vermelho, porque deu uma entrevista. Então, o nosso futebol hoje está meio esquisito. Naquela época, se você aparecesse meio diferente, o próprio presidente já te chamava, o diretor de futebol, o treinador, então, nem se fala. O que é isso? Pode tirar, corta, para, não é assim? Gente, são coisas que eram daquelas épocas. Então, tudo muda, nós temos que nos adaptar, nós somos praticamente camaleões. Então, nós temos que nos adaptar hoje. Eu não gosto dessa história de falar do mundo novo. Eu prefiro o mundo velho. O mundo novo, como eu estou no Sub-17 do Fluminense hoje como supervisor, a gente está esperando uma situação para começar em setembro. Mas pode ser que não comece em setembro. Como é que se segura garotos de 17 anos em casa? Com essas permissões para ir a vários lugares. A gente também está saindo. É supermercado. Hoje eu tive que sair. A gente sabe fazer compra e volta. Parece que a gente fica com uma tornozeleira. Você sai e volta. Aí o filho liga. Está em casa? Tô. Então tá bom. Então, hoje está assim. Mas olha, dá saudade daquele tempo? Claro que dá. Claro que dá. Só que tudo passa. Nós temos que nos adaptar a esse novo. Agora, às vezes eu fico vendo alguns jogos, não ia dar naquela época, não. Esses garotos não iam dar naquela época, não. Não iam nem calçar as chuteiras. Não iam nem... E o Fábio treinou muita gente, ele sabe que não iam calçar. E até não iam nem engraxar a chuteira de vocês, essa que é a verdade. E até a preparação física, eu fico discutindo com os preparadores físicos, falei, esse exercício eu fazia assim, esse exercício eu fazia assado. Mas eu falei, nada mudou, vocês somente inventaram a posição. O braço ia para frente, agora o braço vai para o lado. Qual é a diferença? Duílio, você tava, antes de uma questão em relação ao que o Jaime falou, o detalhe não foi a notícia do Romero, o detalhe foi em Paris, então a notícia potencializa 90%, né? É isso? Paris é a contratação do Romerito. Eu falei a questão do romantismo, mas sabe o que acontece? Eu tenho uma filha de 17 anos de idade. Então, eu sou obrigado a entender o que as pessoas entendem como novo. Para mim, eu passei a ver ao contrário. Eu olho para trás, daqui para o que passou, né? Porque senão eu fico perdido também, não consigo acompanhar as exigências dela em relação às aspirações. Quando eu falei da questão do romantismo do setorista, é porque eu, até como ouvinte, eu aguardava aquele momento para receber uma notícia, uma informação que faria toda uma diferença. E hoje, a necessidade da informação é muito grande. Hoje, numa comunidade, você bate uma com os seus amigos e você ficava discutindo qual a idade do Duílio. Quanto ano o Duílio tem? Onde ele veio? Você vai rapidamente, você acessa essa informação, eu pego todo o histórico do Duílio, se o Duílio tiver uma rede social, eu acho como é que é a família dele. Eu estou dando show, vai. Então, algo que tem de bom e algo que tem de ruim, né? Para tudo. Sentir saudades, eu acho maravilhoso. O ruim é você ficar preso na saudade. Isso aí eu concordo. Você trabalhando com jovens, você vai percebendo sempre isso, né? Porque como avança o mundo, as exigências, e talvez, se você perguntar para um jovem desse quem foi o Duílio, eles nem saibam, ou não tem nem querer saber, mas pergunta para ele quem é o Kimpembe, o Marquinhos, ou qualquer outro zagueiro que joga na Europa, ele rapidamente faz associação, sabe onde jogou, sabe quanto calça, sabe tudo. Mas os pais vão lembrar. E os pais, é importante, eu vejo essa quebra de paradigma, né, essas mudanças, que os pais são as referências para o que aconteceu no passado, ou não deixar ficar no passado. A gente isso aí. Lembranças vivas. Mas, Fábio, deixa eu dizer uma coisa. Esse programa aqui,
ele existe justamente por causa disso. Isso. Para poder ter a oportunidade dos jovens saber quem são esses grandes jogadores que são histórias no futebol brasileiro e mundial. Então, é para isso que esse programa existe. E para ter a oportunidade de eles escutarem o que era de fato de verdade, o que esses jogadores viviam, o que eles faziam, como era a brincadeira deles, como eles harmonizavam o grupo que eles tinham. Por isso que você vai ver o Fluminense que ganhou 83, 84, 85, fez uma grande equipe, que tem o grande capitão aí que é idolatrado por todos, mas por que ele chegou a isso? Ele saiu de Curitiba, Portuguesa, depois de Portuguesa América, cai no Fluminense. E continuou, e chegou lá, como o próprio Jaime disse, que era o setorista da época, como um grande jogador. E mostrou que era um grande jogador, se enquadrando a esse grupo e mostrando o talento que ele tinha. Então, é isso que é a minha obrigação como amante do futebol, tentar fazer algo para que esses jovens consigam entender e saber quem são eles. Essa semana eu não consegui fazer, mas toda semana eu coloco um jovem de alguma equipe para poder participar com eles, para que possam escutar. Legal. E alguns desses têm dito para mim, caramba, eu não sabia que fulano era isso, eu fui na internet procurar, caramba, o cara... Porque talvez o pai, como você disse, não falou. Desculpa, vamos lá. E essa época de quarentena foi interessante também por conta disso, porque como não tinha grade de jogos, a televisão precisava ocupar os seus espaços e começou a resgatar jogos históricos. Então, eu chamei minha filha para ver, mandava mensagem para o meu sobrinho que joga nos Estados Unidos, falei, assiste esse jogo aí que está passando, vê se consigo assistir. Que era legal isso, você rever vários e vários jogos que passaram e você começa até, baseado no que o Duílio falou, de fazer uma comparação. Ei, mas como é que falavam que essa seleção de 94, por exemplo, era burocrática? E você vê os jogos, como é que elas desenvolviam o jogo, que não era tão burocrático como imaginavam que fosse. Foi um momento interessante de resgate para o pessoal do futebol esse momento. Deixa eu só mandar um abraço aqui, aproveitar que nós estamos aqui nessa audiência do Resenha.online. Você pode se inscrever no nosso canal. Manda um abraço para Barbearia Novo Estilo, Alex, André e Bárbara. Onde fica a Barbearia Novo Estilo? Na rua Dom Afonso Henrique, em Hermesinde, Portugal. Grande abraço a vocês. Eles põem lá na televisão lá e ficam nos assistindo aí através da internet. O nosso muito obrigado pelo carinho dessa audiência. Falando pegando uma deixa do Fábio e também do Jaime, né? Falando em adaptações, né? Do Jaime falava dos novos tempos, as adaptações. O Fábio também. Como foi sua adaptação fora do país? Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, você passou por lá. Como é que é essa adaptação dos brasileiros lá fora? Conta um pouquinho para quem está nos assistindo aí, Fábio. Ô, René, você sabe que eu sempre, quando eu encontro com as pessoas, me fazem esse tipo de pergunta, e eu sempre falo a mesma coisa. Você só não vai conseguir se adaptar em algum lugar se você imaginar que você está vivendo no Brasil, fora do Brasil. Essa é a maior armadilha que o brasileiro encontra para viver fora do Brasil. Ele quer sair daqui e acreditar que vai para a Arábia Saudita para ter os mesmos hábitos, as mesmas possibilidades culturais, as mesmas aspectos alimentares que tem aqui no Brasil. Eu falo até para os jovens, você vive sem arroz e feijão? Não vivo. Falei, então aprenda a cozinhar, porque você só vai encontrar ele aqui no Brasil. Se você não sabe cozinhar, você vai ter problemas. Você consegue viver, se comunicar em outra língua? Não consigo. Falei, você vai ter problemas, porque te afasta de convívios sociais, te afasta de informações que você, porventura, venha receber. Então, claro, eu saía daqui, eu tinha a chance de pesquisar para onde eu estava indo, né? Essa é uma das vantagens do mundo moderno, porque eu conseguia informações, a internet. Então, eu já sabia. Você nunca sabe 100%, mas eu tinha uma ideia do que eu iria encontrar, né, em relação à cultura, em relação aos aspectos. E quando você chega lá, você tem que rapidamente fazer a leitura do ambiente e identificar para você ter continuidade. Eu fiquei no Catar, eu fui embora porque eu quis. Eu fui na Arábia Saudita, eu fiquei embora porque eu quis. Eu fui para a Coreia, eu fui embora porque eu quis. E fui para a China, eu fui embora
porque eles quiseram. Então... Mas você veio embora devido à pandemia ou não? Na verdade, na China, né, eu estava na equipe do Shandong Luneng, eu era o principal auxiliar de um treinador chinês, e nós fizemos boas campanhas na Liga, mas fomos a 2 finais de Copa. E nós perdemos as 2 finais. Perdemos em 2018 e perdemos a final em 2019. E para o futebol, se você não chega um momento que você não tem resultado, de alguma maneira você precisa dar uma satisfação. E era mais interessante mexer em quem preparava o trabalho do que de quem era o principal. E o treinador era um treinador, uma lenda no futebol chinês, uma lenda na equipe, e eles acharam melhor trocar o comando. E automaticamente eu me deparei com a questão da pandemia, então as possibilidades que eu tinha por conta do trabalho que eu havia feito, elas foram embora, foram dissipadas. Mas, Fábio, Jaime. Deixa eu dar um toquezinho aqui. Mas você, por exemplo, quando você foi embora porque quis, é uma maravilha. Mas aí eu estava no Kuwait, disputei 5 torneios, ganhei 4, fiquei em segundo no 1. O Sheik apertou minha mão e falou assim: você não tem mais força, você não tem mais prazer em ganhar mais nada, já ganhou tudo, então muito obrigado por tudo e vou trazer outro. E aí você faz o quê? Aí você pensa que vai melhorar a salário, vai melhorar tudo, e aí você pega as suas coisas todas e vem para casa. Então, o futebol, ele é fértil nessas histórias, fértil nessas situações. E depois, você chega num local, você tem que saber os costumes, isso é fato, não adianta. Se você não se enquadrar nos costumes do local, fica muito difícil. E depois se enquadrar nos costumes da sua equipe, o que é muito mais difícil. Eu só fui saber que o maior artilheiro do futebol, na época, no Kuwait, estava do meu lado no banco, com um bico do tamanho do bonde, na 4ª rodada que eu estava participando. Porque eu estava vendo os treinamentos, e nos treinamentos ele só andava em campo. Eu saquei o cara, botei outro, o time ganhando, e quando eu botava ele fazendo 15 minutos, ele fazia 1 gol, 2 gols, e apontava o dedo para mim. Aí eu falei assim, quem é esse cara? Aí eu fui procurar, peguei todos os papéis. Quando eu olhei, ele era o artilheiro do campeonato. Aí eu chamei ele numa conversa particular, falei para ele que não era nada. Só que, por exemplo, imagina, ele tinha um Jaguar. Não é todo mundo que tem. Agora, lá no Kuwait, todo mundo tinha um carro. Ele tinha um Jaguar. O Jaguar dele chegava... Você imagina aqueles fogs que tem em Londres, aquela neblina baixa. O carro dele era dentro, era um fog de fumaça, de cigarro. Ele fumava com as janelas fechadas. Eu acho que ele tinha até uma xixa lá dentro. Para quem não sabe, é um negócio comprido. O narguilé. E aí, o que aconteceu, gente? Aí ele falou, se você não mudar um pouquinho a tua atitude no treino, eu não... Aí ele começou a gostar de jogar 30 minutos, jogar 15, porque eu colocava ele fazia gol. Tanto é que na final, numa das finais, eu chamei ele faltando 20 minutos e falei assim, a jogada do Romário. Ele adorava o Romário, porque o Romário não ia nunca no primeiro pau, o Romário ia no segundo. Então ele tinha jogado, e o meu ponto, eu estava com 5 atacantes, 3 volantes e 2 zagueiros, todo mundo para frente, valia tudo, e o meu ponta cruzou, e todo mundo foi no primeiro pau, ele ficou sozinho no segundo, aí ele deu uma corrida, me abraçou, aí diz assim, poxa, mas você é o cara? Não, eu não sou o cara, eu tinha bons jogadores, é diferente. É como Jesus teve aqui no Flamengo, ele teve bons jogadores. Se ele não tem aqueles bons jogadores, garanto que com toda a capacidade dele aqui no Brasil, ele não ia conseguir chegar. Mas você sabe que, se você não tiver lá em Portugal, e o Jaime sabe bem disso, tem um ditado que é muito, muito, muito claro: não se faz omelete sem ovos. E isso é claro, não tem jeito. Então não adianta. Se ele não começa a puxar fulano, ciclano, beltrano, ia ficar ruim. Por quê? Porque o futebol brasileiro é um futebol muito difícil. Mas você sabe, Duílio, essa questão da renovação, por exemplo, da permanência, uma coisa é certa, eu percebi, quando você ganha fora do Brasil, não estou falando, eu estou falando mundo asiático, né? Tanto na Coreia quanto na Arábia Saudita. Parece que eles acreditam de verdade que você vai aceitar o mesmo valor porque você já teve o prêmio de ter sido campeão. Você não vai precisar de algo diferente. Eu já vi acontecer isso com um atleta e
quase aconteceu comigo. É porque na negociação valeu para o meu lado, pendeu. Mas às vezes falar assim, vocês já foram campeões, então toma esse prêmio aí, é o prêmio pela sua renovação, é o prêmio de ter sido campeão, de você colocar no seu currículo o título. Eles acham que é assim. Então... Pai, mas essa é a primeira vez que eu ouço isso na minha vida esportiva. Dos caras ganharem, o Duílio ganhar quase tudo, e o cara falou, olha, você não tem mais tesão em ganhar nada, pode ir embora. O que é isso? O cara, quanto mais ganha, mais quer ganhar. Depois o Flamengo foi campeão da... Desculpa, Lenilson. O Flamengo foi campeão da Libertadores agora, tem uma imagem que o Gabriel passa assim por trás do Marcos Braz e fala alguma coisa. Ei, agora você vai ter que ver o meu contrato. E o Marcos Braz fala assim, ei, calma aí, que eu também fui campeão. Então, eles também têm essa mesma leitura, hein? Ô, Renê, essa questão do Duilhão, do Paizão ter sido campeão, nessa época eu estava lá, eu ficava muito lá na casa do pai, né, com a mãe. E quando me veio a notícia disso, eu fiquei estarrecido. Eu falei, mas como? Se ele ganhou tudo, como é que ele vai ser mandado embora? Não já se viu isso na vida. Mas o Sheik falou, não, você não precisa mais, você já ganhou tudo, pô. Deixa eu botar outro no seu lugar. E esse Sheik, Fala, Jaime. No meu caso foi diferente, né? Porque na questão eu só mudei de casa, na realidade, eu fui correspondente do jornal A Bola, deixei recentemente, porque houve problemas lá no jornal, o jornal mudou de dono e tal, e outra política, mas eu trabalhei no maior jornal de Portugal, que está em Lisboa, está no Porto, sabe? Que é A Bola, indiscutivelmente, independente das polêmicas que aqui tem com o Futebol Clube do Porto e que tem com outros clubes, mas eu trabalhei muitos anos. Eu fiz Copas Américas, muitas Copas Américas, eu fiz muitos eventos para o jornal e fiz reportagens, entrevistas com jogadores famosos que foram para Portugal. Fiz, por exemplo, o Raiz. Havia um empresário chamado Manuel Barbosa, que o Duílio sabe quem é. Ele me procurava, vinha de Portugal, não sei o que, já vou contratar o fulano, não sei o que. É aquela velha amizade. Então, o que acontece? Eu cheguei a Portugal da seguinte forma: eu estava no México, em 86, fazendo o Campeonato Mundial com o falecido Orlando Batista. Eu trabalhava na Rádio Nacional nessa época, o Zé Carlos Araújo me liberou e eu fui fazer para a televisão, para o Canal 9, o Campeonato Mundial com o Orlando Batista. Fui para comentar os jogos, com Armando Marques, com Arquiles Chirol, com uma grande equipe. Pois bem, eu, quando não comentava, comentava outro companheiro, a Rádio Renascença, que quem está aí sabe, dirigida pelo Ribeiro Cristóvão na época, me chamou para fazer os comentários de Brasil e França, aquele célebre jogo que o Zico perdeu o pênalti e tal. E eu fiz. Daí eles já no dia seguinte queriam mais, e não sei o que, mais e tal. Quando acabou o Campeonato Mundial, eu estava lá com o editor da Bola, que era o Vitor Santos, falecido, e eles me chamaram e falaram assim: Jane, a coisa aqui no Brasil está má, lá no Brasil está má. Você não quer ir para Portugal com a família, teu filho estudar em Portugal, e a Bola te ajuda e a Renascença também te dá cobertura. Aí me ofereceram uns salários realmente bons, altos, e eu não fechei a cara. Pelo contrário, dei um grande sorriso e falei, vou estudar isso. E fui. E fui trabalhar como comentarista na Renascença. Ora, não quer dizer nada, eu, com a escola que eu já levava de Rádio Nacional de Zé Carlos Araújo, eu procurei usar muita coisa daquilo que havia aprendido lá e provoquei uma pequena revolução no rádio. O rádio foi muito bem. E no jornal também estava bem, porque eu estava identificado com o jornal, não tinha problema. Eu saía, fazia jogos da taça do campeonato e tal. Um belo dia, quem está no Porto sabe, um belo dia, o Geraldão, que jogava no Futebol Clube do Porto, deixou o Porto e foi para o Benfica. Bom, e eu dei a notícia. Eu dei a notícia e muito mais. Eu sabia como tinha sido a transação
e porque ele tinha deixado o Futebol Clube do Porto. O jornal pegou, me chamou e falou assim: você vai ao Brasil agora, Geraldão está em Belo Horizonte, vai atrás dele, Geraldão se dá com você, ele vai te contar a história. Eu vim para o Brasil, atrás dele, para Belo Horizonte, não deu outra coisa. O resultado é que eu conquistei, na época, uma antipatia tal no Porto, por parte do Futebol Clube do Porto, que o Pinto da Costa, se me visse, mandava o guarda-Abel, na época, que era famoso, batia nos jornalistas, e num jogo Famalicão e Futebol Clube do Porto, eu fui fazer para a rádio, se não me engano, foi com o Paulo Garcia, o Paulo que hoje está na SIC, começou lá comigo, mas noutra emissora, e resultado, tiveram que me tirar de lá dentro de um carro isolado para ninguém que houve um aviso lá de que iam me agredir. Mas isso tudo passou, eu devo também ao Baidec, que era o empresário que veio falar comigo, que me conhecia. Eu falei: vem cá, num hotel em Lisboa, no Hotel Altis, em Lisboa, o Porto estava lá concentrado. Ele disse: vem cá, vamos ali, o Pinto Costa quer falar com você. Aí eu fui lá, e ele falou comigo, pediu desculpa, não sei o quê, e ficou tudo bem, enfim, ficou dito pelo não dito, como se diz em Portugal. E então, foi tudo bem. Agora, me adaptei bem em Portugal, eu trabalhei em outra emissora, na Comercial, com o Paulo Garcia, e com uma grande equipe também. O Paulo Garcia, eu levava para o Paulo Garcia cassetes para ele, daqui do Brasil, para ele ter ideia como se fazia o rádio aqui e tal. Ele era bom, via que tem um potencial extraordinário, e hoje é o profissional que está aí na SIC, brilhando, né? Eu costumo brincar com ele, dizendo que ele é o Galvão Bueno de Portugal, porque ele é realmente um senhor narrador e, enfim, tem fama, é o mais conhecido. Então, tudo isso. Isso e muitas outras histórias. Diga lá, desculpe. Ô Jaime, me diz uma coisa. O Pinto da Costa é o maior dirigente da história do futebol mundial? Olha, se não é quase, porque ele é de Portugal de longe. Ele é um homem extraordinário, muito inteligente, fala muito bem, sabe dizer as coisas. Quando quer ofender, ofende nas entrelinhas, né? E realmente fez um trabalho no Futebol Clube do Porto. Não é? As taças estão lá mesmo no estádio do Dragão para serem vistas, que o Porto conquistou, e deve muito a ele. Este campeonato que o Porto conquistou deve muito a ele, né? E também ao treinador do Porto, que é um treinador excepcional. Já foi um grande jogador e é um treinador também excepcional que eu conheço bem. Então, o Pinto da Costa é tudo no Porto, é tudo, indiscutivelmente. É isso. Aí, vamos continuar nessa nossa história. Pode fazer a pergunta, Elisson. Fábio, eu sei que tem umas histórias boas lá do Bangu. Não guarda, não. Vê o que você pode contar e conta. E meu pai também tem. Paizão também tem história do Fluminense também que eu sei. Não guarda, não, né, Jaime? Não pode guardar, não. Eu vou ter que, se eu não sei, eu vou ficar sabendo. Podem ser contadas, né? Eu peguei o Bangu em momentos distintos, né? Eu peguei o Bangu, o meu primeiro ano trabalhando lá, eu peguei uma equipe que era formada por jogadores veteranos, teoricamente veteranos, mas que já haviam tido uma passagem boa pelo Bangu, né? O Macula, aí foi o ano que teve o Léo, o goleiro, que trabalhava até no Fluminense, o Léo Uruguai, Léo Petkovic, Cafezinho, Paulo Silva, Marcelo Barreto, Alexandre, o Marcão, Borsato, Macula. Gerry. O Gerry jogou pouco, Na verdade, o Gerry machucou. Acho que ele prefere ficar machucado a ter problema de não jogar. O Merica, uma rapaziada muito engraçada. E a gente não, né? Os jogadores concentravam na famosa Toca do Castor. Toca do Castor. Ainda era ativa, né? A Toca do Castor ficou bastante tempo em atividade ainda quando eu trabalhei lá. Eu trabalhei em 95, depois eu retornei em 98, fiquei até o ano 2000 no Bangu. Então, já peguei aí, na minha segunda passagem, foi quando eu trabalhei com você, que já peguei aquele pessoal subindo do junior. E essa turma que veio, juntava, tinha o Edson Souza também, que jogou com o Duílio no Fluminense.
Souza também estava lá. Nós pegamos, eu trabalhava, Duílio, com esses jogadores que eram mais velhos do que eu. O Borsato é mais velho que eu, Edson Souza é mais velho que eu, o Macula batia com a minha idade, um pouquinho mais velho só, então você tinha que andar no fio da navalha para poder lidar com esses caras. Eles eram muito, muito inteligentes para dentro do aspecto do futebol, né? E a gente vivia lá na Toca do Castor, e tem um amigo nosso que foi preparador físico dos juniores, trabalhava com o Lenilson. Eu não vou falar não, Lenilson, se você quiser falar o nome dele. Luiz Palavrão. Ele adorava fazer uma exclusiva. Na época dos setoristas, ele adorava ser exclusivo. O Bangu não tinha um setorista. Então, vira e mexe, né, na época surgindo o telefone celular, os setoristas, né, da rádio, do jornal, ligavam para alguém do clube para dar alguma informação. Então, ele ligava para os grandes nomes, ou o Luiz Henrique conhecia todo mundo. Uma vez ligaram para o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique passou uma informação, e o treinador não gostou dele ter passado a informação. E os jogadores perceberam isso. Então, chegou num jogo, nós fomos fazer um jogo contra o Flamengo, em Moça Bonita, estávamos lá concentrados depois do almoço, os jogadores ligaram para o Luiz Henrique, se fazendo passar por um setorista do Flamengo, o Luiz Henrique escondido, dando entrevista. Depois os caras apareceram aí, pelo amor de Deus. Mas isso era normal, isso lá no Fluminense era normal. Os caras ligavam, ninguém sabia, porque era por telefone. Era por telefone, então não tinha essa coisa. Isso era normal fazer essas brincadeiras. Eu acho que hoje não tem essa brincadeira. Hoje nós estamos aqui pela StreamYard, conversando, ou então vai fazer pelo Zoom, ou então pega o seu celular e olha. Então hoje essa brincadeira não tem mais como fazer, porque todo mundo se conhece essas situações, né? Então era muito legal, mas nós tínhamos umas situações lá no Fluminense, principalmente com os massagistas. Hoje na base, quem está trabalhando é o Edson. Ele foi meu massagista em 83, 84, 85. O Edson está trabalhando na base hoje. Os garotos, Edson, me dá uma massagem. Sim. Aí ele olha para mim e diz, você não vai fazer isso. Aí ele começa a rir, porque eu digo para os caras assim, ó, ele é o maior esfregador de perna que o Fluminense já teve. Mas era muito gozado, por quê? Porque cada um tinha o seu preferido lá para massagear. Então você chegava na mesa de massagem, era por vez, e tá. E quando o Assis chegava, independente de quem estava massageando, tanto o Edson quanto o Edir tocavam você da mesa, aí o Assis vinha com o sabonetinho dele, com a espuminha dele, com tudo, cara, a gente ficava olhando. Aí a gente pegava lá, enchia o balde de água gelada do vestiário, aí o Assis estava lá, jogava no Assis e, ó, perna para que te quero. Ou então se roubava a chave do carro do Edir, que era uma Brasília, pegava a Brasília, botava dentro do gol lá no Laranjeiro. A gente botava lá dentro do gol. O pessoal dizia do Brasília, gol, o Edir corria, e para achar a chave. Então era muito. Teve um jogo no Maracanã, os caras combinaram de cair cada um num lado do campo. O Edir era o massagista. Quando o Edir se tocou, ele tinha dado uns 4 piques da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, o cara caindo do nada. Agora, vê só, o jogo sério, e os jogadores combinam quem vai cair. Ó, eu vou cair onde o Edir vai me atender. Tá tudo bem, que Deus conserve o Edir onde o Edir estiver agora, porque ele já foi. Era uma pessoa fantástica. Até aquele malto que ele fazia, ele costumava dissecar cadáver e vinha... ele dissecava cadáver lá no fundão e vinha por treino e fazia o malto. E aí, quando ele começava a suar, ele limpava a testa com o braço e continuava mexendo. E, cara, aí você... Sabe? Essas coisas. Era tempero. Hoje era impossível. Esse tempero era maravilhoso. Você esteve no Kuwait? Você comeu o famoso shawarma, aquele sanduíche árabe. Nossa, aquele shawarma. Eles fazem um sanduíche numa cabine. Aqui assim, ó. E o sanduicheiro, sei lá, o chapeiro, ele fica suando e aqui, ó. Fica suando ali, ó. Ali. Vai levando. Vem no tempero, no sal, exato, no sal perfeito. Vem na... Não, eu cheguei no Kuwait, né? Aquela coisa toda, me convidaram para o jantar.
E eu sabia que eles comiam com a mão, né? Mas não sabia, né? Aí chegaram lá, o manager, eu tinha 3 managers. O mais velho, o do meio e o Kit Bitoca, que era o mais novo, que ele era ministro do exterior, mas ele era igual o Kit Bitoca. Então, já viu, tinha 4 brasileiros no time, não tinha jeito. A primeira coisa que eles falaram, professor, você vai conhecer o Kit Bitoca. E aparece, ele parecia um pinguinzinho andando assim. Cara, ele era gente boa demais. Aí fomos jantar, eu fui jantar, né? Fui apresentar para os conselheiros todos da equipe, não sei o quê, e serviram a gente aquele prato maravilhoso, tá e o manager do lado vira para mim e diz assim, coach, o que você quer? Mas tudo isso em inglês, né? Não tem... Coach, o que você quer? Eu falei, eu queria um pouquinho de arroz e frango. Tá, ele pega a mão e no meu prato. Aí depois que ele pega com a mão, bota no meu prato, ele dá uma colher para comer. Aí eu falei, não, tá tudo bem, eles não usam faca, você sabe disso, eles não usam faca para comer, não usam garfo, usam a colher. E você não pode comer com a mão que eles se limpam. Você tem que pegar a colher com a outra mão, com a mão que não se limpa. Porque senão é uma ofensa para eles. Ele me deu a colher, eu segurei a mão, segurei com a mão certinha e comendo tranquilo. Agora, nos Emirados Árabes, no Ras Al Khaimah, o sheik me convidava às 2h30 da manhã para ir conversar com ele. Ele queria saber da tática, do esquema, de tudo, e de como é que era, como é que fazia. Então, às 2h30 até às 4h30 da manhã, eu ficava jantando com o sheik. Ele pegava aqueles pães enormes, botava a mão no pão, botava comida no meu prato, enchia, a gente ficava conversando, tomando Coca-Cola até às 4h30 da manhã. E você não pode dizer não? Não. Eles vivem à noite, né? Você passou uma chama, tem que ser atendido, né? Mas olha, tem lugares que você se diverte. Por exemplo, lá em Paris, quando o Jaime foi com a gente, não sei o quê, nós perdemos a primeira partida, né, na inauguração, aí a segunda, aí teve repescagem, aí nós ganhamos e fomos campeões da repescagem. Tinha o campeão e o campeão da repescagem. E é o campeão da repescagem e o pessoal brasileiro é complicado, né? Aí fomos jantar e aí tudo virou em samba, porque tinha tantã, tinha tamborim, tinha tudo, e virou, e o Getúlio puxando tudo aquilo ali, e todo mundo dançando, e o Schwartz dizia assim para mim, capitão, você não vai segurar isso aí? Eu dizia, chefe, agora não dá não, deixa eles já ganharam, e agora fica lá. Então, são coisas, e aí tá, o pessoal tá, vamos dormir, todo mundo bebeu, bebeu, amanhã o ônibus sai às 8 horas. 8 horas. Ninguém. Todo mundo no ônibus, toca o ônibus. Quando chega lá no aeroporto, cadê o Vica e o Paulinho Cascavel? Ficaram dormindo. Quem é que fica com os dois? Capitão. Nada. Capitão. Ruim, hein? Ruim. Daqui a pouquinho chegam os dois de pijama. Não chegam, botaram nem uniforme de pijama, foram botar o uniforme no aeroporto. Gente, coisa que só o futebol traz pra gente. Mas essa saudade, sabe? Essa que dá essa saudade. Não, é isso que a gente às vezes diz aqui no Resenha, com essas histórias, ouvindo essas histórias gostosas, né? Você hoje trabalhando com a categoria de base, o Fábio trabalhando já, né, como treinador há 12 anos. Não falta o Jaime, né, vendo o mundo por fora ali das 4 linhas, mas sempre trazendo essas informações. Não será que é isso que está faltando para essa molecada hoje? Esse tempero? Eu queria a opinião de cada um de vocês. Será que não falta essa brincadeira, essa trairagem, essa molecagem que o nosso futebol brasileiro tem, que o brasileiro tem? O brasileiro é sarrista, o brasileiro gosta de tirar uma onda, o brasileiro gosta de brincadeira. Será que não falta isso hoje? Eu acho que acontece... Hoje em dia, você tem um pós-almoço, um pós-jantar ou um pós-jogo, os atletas são mais preocupados no que eles vão ver nas redes sociais, nas mensagens que eles receberam nos próprios celulares. Então, acabou um pouco essa socialização, essa troca, essa conversa. Se você hoje pegar um jovem e perguntar para ele se ele sabe alguma coisa do outro amigo, ele vai dizer, do companheiro dele de jogo, talvez ele vai dizer, eu vi no Instagram dele, ou eu tenho a informação pelo Facebook dele, mas de repente, por uma conversa, ele não sabe. E todo mundo todos os atletas que eu trabalhei, que pararam de jogar,
e se eu perguntar para eles, você tem saudade do dia a dia do treino? Eles sempre falam, não, eu tenho saudade das resenhas, eu tenho saudade de chegar, de trocar de roupa, de aquela meia hora antes do treinamento, do pós-treinamento, da vitória ou da derrota, do afago da família. E a mesma coisa, nós ficamos aqui, se eu perguntar para o Duílio, né, ao longo de quantos anos ele está trabalhando aí, mais de 40 anos com futebol, ele talvez vai lembrar de 30% das coisas efetivamente técnicas ou táticas que ele propôs a uma determinada equipe. Mas as conversas, as resenhas que ele teve lá em 1980, 70 e pouco, 80 e pouco, ele lembra. Eu vou dizer uma coisa para você, Fábio. Nós temos uma cultura hoje, a cultura do celular. Nós temos a cultura do celular. Essa cultura, ela distanciou um pouquinho as pessoas umas das outras. Nós subimos para almoçar lá no CT, e daqui a pouquinho tem numa mesa, eu bati na mesa devagarinho, eles olharam para mim e falei, vocês falem mais baixo, vocês estão falando muito alto. Tava 5 jogadores com o celular aqui, olhando para baixo e o prato de comida esfriando. E tem uma placa bem grande, proibido usar o celular. Para quê? Porque as pessoas pelo menos se socializem. Claro que tem um que gosta mais do que o outro, porque lá no CT eles ficam em 4 em cada quarto. Eles têm o quarto deles, eles têm essa socialização mais, vão para a escola junto, às vezes tudo, mas muitas vezes eu penso que para essa garotada que está subindo e quer almejar alguma coisa, eles precisam de um vestiário, porque é dentro do vestiário que muitas vezes se resolve várias situações. Aqui nunca as pessoas... mas como é que era o vestiário no intervalo do jogo? Não quero saber. Sabe? Tem coisas... Só quem jogou. Tem coisas que vão morrer com os jogadores, tem coisas que vão ficar com a gente, porque você sabe, Fábio, não adianta. Você trabalha, você entrou no vestiário. Quantas vezes você teve que apartar o João e o Joãozinho? Engraçado que eu ia perguntar justamente isso para você, que a gente estava falando da época das informações, né? E hoje, o que acontece, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. De alguma maneira você recebe informação que houve um treino, houve uma discussão, eu queria que você contasse uma história, aquela que não foi divulgada, porque não pôde ser divulgada. É claro que eu não quero deixar em situação desagradável com ninguém, mas eu gostaria de ouvir uma história do que aconteceu e que não poderia ser divulgado e que fez muita diferença naquela situação. Eu vou dar um exemplo. Quando o Corinthians foi campeão, o Santos foi campeão brasileiro, o desafio do Leão contra o Parreira, me ajuda aí, Renê, Lenilson, que ano que foi? Que o Diego, foi aquele ano do Diego, do Robinho... 92? Não, 2002. Como já não tinha essa informação, o Leão usou um blefe de que o Diego ia jogar, colocou o Diego para jogar, e menos de 1 minuto, se não me engano, 3 minutos... Foi a pedalada do Robinho? Exatamente esse jogo. Corinthians, Parreira do Corinthians e o Leão era o treinador do Santos. O Leão, talvez por conhecer o método do Parreira, né, que sempre foi um treinador mais pragmático, mais cauteloso, ele usou dessa artimanha e já sabia que o Diego não iria aguentar, e ele tira o Diego e muda a forma de jogar e surpreende o Parreira. Provavelmente, algum setorista, porque sabia dessa informação, mas guardou as 7 chaves. Porque ele era o setorista, como vocês falaram, ele era um amigo, talvez ele não falou, opa, essa informação é de ouro, não vou jogar. Eu queria uma informação dessa, uma coisa que aconteceu, que não foi divulgado por um pedido até de vocês, e que faz muita diferença, fez muita diferença. Teve um jogo, nós entramos no vestiário, e ninguém segurava ninguém, foi todo mundo, quase que se estapeou todo mundo. Porque, sabe, e a porta abriu. Porque foi uma gritaria, a porta abriu. Quando a porta abriu, era todo mundo na porta olhando. Sabe aquela pessoa que fica escutando na porta o que está acontecendo? Ficou todo mundo na porta olhando e a gente ali, tudo aquela confusão. E o treinador aqui só esperando a gente resolver o problema. Quando resolveu o problema, a porta tinha fechado, ele falou assim, agora já que vocês resolveram o problema, entrem lá e virem o jogo. E aí o que acontece? Chegou no dia seguinte, você abre o jornal e não tinha uma linha do que aconteceu no intervalo. Por quê? Porque o diretor de futebol chamou aquele pessoal e disse, isso não pode sair daqui. E não saiu.
e não saiu. Então, dentro de uma situação hoje, se acontece hoje, a porta abre, uma briga dentro do vestiário, ia ter foto, ia ter o nome do cara, a foto do cara, o porquê do cara, o que o cara disse, o que o outro disse, o que o outro disse, porque às vezes até dentro do vestiário tem gente com o celular ligado. Então, hoje você não pode contar com nada. Por exemplo, você vai fazer uma preleção, se você usar um quadro, botões e um marcador, é uma preleção analítica. Você é ultrapassado. Você tem que usar o computador, você tem que usar as fotos, você tem que fazer o que o bonequinho faz. Eu digo assim, gente... Tablet. Isso é muito bonito, a gente ganha o jogo aqui. O problema é que a gente tem que combinar tudo isso que a gente está fazendo aqui com o adversário. E aquela história, eu sou de uma época, e o Jaime sabe disso, que vai chorar a mãe do adversário, não a minha. E a minha mãe, graças a Deus, nunca chorou. Eu não deixava. Porque eu aprendi com meu pai foi o maior artilheiro do futebol paranaense, e ele me dizia assim, se você, que optou por ser zagueiro na sua vida, bater em alguém com vontade e for pedir desculpa, você não entra na minha casa. Eu falei assim, que isso, pai? Ele falou, porque quando eu apanhava do zagueiro, ele não vinha me pedir desculpa. Então você bata com vontade, olhe bem com cara de mal, como você vai matar ele depois, e esquece o resto do jogo. Eu falei, o senhor apanhava muito? Ele dizia assim, apanhava e dava, e se prepare para apanhar também. E fique calado. Fique calado, porque bom cabrito não berra. Essas histórias antigas, e você não berrava. Sim. E o respeito, quando acabava o jogo, era tão grande que acabava, se cumprimentavam todo mundo, né, aquelas coisas, e saía marcando. Ó, a gente vai em tal lugar, vamos lá tomar um negocinho, vamos lá comer, vamos levar a namorada, vamos levar. E se encontrava tudo no mesmo time. Não tinha esse problema. Tanto é que teve um almoço aí, aniversário de um apresentador de programa aí, muito famoso hoje no Rio aí, e nós fomos, e eu tô lá, e daqui a pouquinho bateram nas minhas costas, quem que era? O Dinamite. Eu falei, como é que vai aí? Se abraçamos tudo, e ele falou, pô, tu é um traíra, né? O que foi? Pô, você bateu em mim para valer, agora me abraça. Eu falei, Bob, nós estamos velhos, agora é hora de abraçar. Mas ele começou a rir. Mas as coisas são feitas assim, não adianta, porque naquela época era diferente, não tinha essa coisa de hoje. O Jaime... Pois não. O Duílio. Diga. Desculpa. A questão eu acho, de verdade, você vê, passa anos e a história não muda. O grande problema do futebol, quiçá da vida, né, dos relacionamentos, é a vaidade. Hoje o grande problema do futebol hoje é a vaidade. É do que você tem, o que eu não tenho, do que eu conquistei, que você não conquistou, do que eu estou lutando, que você não também está e eu não posso perder para você. E talvez essas situações ocorram em uma menor escala, justamente porque não faz de mim um bom vencedor, talvez, ou um bom perdedor, se eu reconhecer a sua superioridade, ou se eu reconhecer que você, naquele momento, não foi tão bom quanto poderia ser. Eu acho que o grande problema hoje do futebol, se leva para a vida, é a questão da vaidade. Não, e quem alimentou tudo isso foi a internet. Alimentou a vaidade do cara que quer aparecer e tal. Não é? Às vezes é isso. Era isso que eu ia até comentar contigo, Jaime, né? Você que esteve aí como setorista, né, daquele tempo gostoso nosso de rádio, que era bacana. Isso que o Duílio falou, acontecia quase que em 90% dos jogos. A discussão no vestiário, né, no intervalo de jogo, principalmente, era um apontando. Não.
e a gente não falava nada. A gente, quando voltava para o campo, simplesmente olhava o que eles se entenderam lá dentro e falava, olha, tá vendo? Depois do intervalo, os caras voltaram, parece, né? E resolveram a parada. Ele não precisa ficar hoje, como o Duílio disse, através da internet, o cara já entra no stream na hora, né? Já falou, olha, eu tô aqui ao vivo, tá vendo aqui, ó? Olha, os caras estão brigando lá. Quer dizer, parece é uma vontade de querer aparecer mais do que a instituição, ou seja, mais do que os jogadores e aparecer até mais que o futebol, né, Jaime? Sem dúvida alguma, você está certíssimo, porque a internet trouxe coisas boas, mas também trouxe coisas muito más, como, por exemplo, o que acabamos de falar. Mas, enfim, é a vida, não é? Você tem que se adaptar, senão também acaba indo para o buraco. Ô, René, deixa eu fazer uma pergunta aos três aí. Vocês assistiram o jogo do Paris Saint-Germain, os três, né? Sim, assisti. Tá. E todos são de uma época de ouro do futebol brasileiro. Essa é uma grande realidade. Dos seus camisas 10, né? Hoje o Neymar bateu uma falta que por fora da barreira, que pegou na trave, ou seja, e o nosso Brasil vai fazer 5 anos que não tem um jogador que consiga fazer um gol de falta. Por que vocês acham que isso está acontecendo com o futebol brasileiro? De nós não termos mais aquele clássico batedor de falta, aquele cara de qualidade que chega ali, ou você sabe com meia, né? O clássico meia. Que chega ali posso você sabe que ele vai fazer gol. Claro. Essa história das faltas, eu vou relembrar uma coisa que acontecia no Fluminense e que o Duílio é testemunha também. O Fluminense tinha 2 jogadores excepcionais nesse quesito. O Edinho e depois o Cláudio Adão. O Cláudio Adão era um jogador excepcional e sabe o que eles faziam? Acabava o treino, eles colocavam uma camisa junto à trave e ficavam ali batendo falta 1 hora. O Assis também fazia muito isso. E o Washington. Estou certo, Duílio? Eu também fazia muito isso aí. Getúlio, então, depois o Branco pediu, por favor, para poder bater uma falta, porque ele era garoto. Sim, então a gente liberou para bater. Sim. Tem tudo isso. Mas Jaime, tem um detalhe. Hoje eu acho que isso. Mas, Jaime, só um detalhezinho. Ok, você citou uma situação importante, que eu também tive a oportunidade de presenciar isso. Só que vai chegar na parte do Fábio. Hoje, os preparadores físicos, os fisiologistas, não permite mais que o atleta bata faltas depois do treino, como o Roberto Dinamite, que batia 100, Zico batia 100, Rivelino, tantos outros grandes batedores. Sim. Porque diz que dá lesão. Cansa o músculo. Exato. Na minha visão, quem tem a sensibilidade de ter uma situação como essa é o próprio atleta. Se ele sabe que se ele pode bater ou não. Agora, o preparador físico, o Fábio vai chegar lá, o preparador físico proibir de ser feito dessa forma, sendo que sempre foi feito e os jogadores nunca tiveram lesão? Continua, Jaime. Eu tenho dois caminhos diferentes. É isso mesmo, ele está certo. Mas tem dois caminhos hoje depende muito do jogador. Diga. Fala, Fábio. Eu vejo 2 caminhos nessa análise, né? O treinamento passou a exigir. Nós tivemos 2 quebras de paradigma dentro do futebol. Na década de 80, nós tínhamos uma ênfase em treinamentos em coisas de mais volume. Eram muitas corridas longas. O Duílio deve ter feito muita corrida nas paineiras, na época da América, lá em Campina, ou na praia ali no Leme. Fez bastante. Existia essa questão. Depois diminuíram os aspectos de volume, entenderam que o futebol era com uma intensidade, então houve uma mudança na forma de se trabalhar, e hoje a maneira como treina tem muitas coisas, claro, porque ninguém reinventou o futebol, né? Muitas coisas como se faziam antes, com algumas especificidades diferentes. Hoje o campo é um pouco menor, a execução, hoje os espaços que se jogam são um pouco menores do que a gente tinha, até pela mudança da regra, do impedimento, não pode mais recuar a bola para o goleiro e por aí vai. Então tem essa primeira quebra.
E você falou uma coisa, você começou com uma pergunta e terminou em outra. Quando você falou do Roberto Dinamite, você falou do Zico, a gente vai lembrar ali do Edinho, do Cláudio Adão, vocês só falaram de fenômeno. Então era Rivelino, Pelé. Não, né? do ele também, ué. Acima da média. Esses aí são como diz na moda, são de outro patamar. Então, a gente tinha toda uma questão que talvez eles, pela inteligência dele, por reconhecer a importância deles e saberem que o jogo era o máximo de performance deles, eles poderiam fazer esse treinamento e, teoricamente, dar uma administrada no treino normal. Correto? Eu sei que eu vou jogar. O Zico vai ter dúvida se ele vai jogar no Flamengo? O Roberto Dinamite tinha dúvida se ele ia jogar no Vasco? No Vasco? Jamais. Não gera dúvida. Ele tem a certeza. Opa, o time começa comigo, depois vem o restante. E, automaticamente, vem a questão da mudança da intensidade. Eu encontrava, na época que eu trabalhava com preparador físico, eu encontrava uma situação diferente. O pós-treino pode ser perigoso? Pode. E o pré-treino? Até que ponto eu posso fazer algo antes, em relação à preparação para faltas, diferente daquele que vai fazer o treino normal, para o jogador especificamente? Eu fazia isso lá no Bangu, né? A gente chegava uma hora antes com jogadores com Douglas Silva, que depois foi para o Flamengo e todo o volante. A gente ia antes para fazer esses treinamentos. E era um tipo de treinamento diferente, era uma cobrança de mais potência. Então a gente preparava para fazer. Eu acho que falta muito mais a consciência do atleta, dele entender a necessidade de treinar além do que ele já faz normalmente, para estar apto a desenvolver da melhor maneira no jogo. E se o fisiologista, de fato, hoje em dia, tenta coibir essa ação. Mas ele pode coibir a ação de 100. Mas de 15, não. 15 é melhor do que nada. Então, se eu conseguir chegar no momento que eu tenha menos quantidade, mas que eu consiga produzir e desenvolver qualidade, que mal tem. E é esse que eu acho que é o grande problema. Eles não gostam de fazer, eles não sentem. O próprio Neymar bateu essa falta hoje, mas circularam vários vídeos nesse período agora, eles na preparação para a Champions League, ele treinando faltas. Vocês chegaram a ver, provavelmente viram, ficou circulando os vídeos. Ele está lá treinando falta. Então, o Adkovic, ele entende essa necessidade. Ele pode controlar no treinamento e depois fazer o aperfeiçoamento dele, sem problema. Hoje nós temos umas situações muito distintas, como o Fábio falou. Temos a situação do pré-treino, e aí você pergunta para o jogador, como é que você dormiu? Hoje tem um bem-estar, você tem que responder um bem-estar antes de você ir para o treino. E o garoto chega, nível de 1 a 7, meu sono não dormi bem, foi 4, foi 5, eu estou com não sei o quê, não me alimentei. Aí você começa a pegar, só que isso aí não é computado antes do treino, eles só respondem. Tudo isso é computado depois do treino, porque tem o pré-treino e o pós-treino. Aí do pós-treino, o garoto se estressou, o nível de estresse, 7, está no limite. Está no limite, primeira coisa que eles fazem, chama a psicóloga. Por que ele está no limite? A psicóloga tem que intervir. Às vezes o limite dele é pegar a bola e dar um bico na bola, mas aí se ele fizer isso, aí ele é mau elemento, então ele segura e estoura na psicóloga, porque a psicóloga não atendeu ele bem. Então, muitas vezes o treinador hoje, ele fica muito refém de estatísticas daquilo. Por exemplo, preparador físico. Vamos preparar a semana. Dentro da semana é inserido tanto jogo, tanto campo reduzido, treinos de zaga e treinos de ataque em campos reduzidos, e por um azar do futebol hoje, nós temos menos 35 metros quadrados no campo, porque tiraram 7 de largura e 5 de comprimento. Beneficiou quem? Beneficiou o futebol europeu, que não tinha esse poder de assimilação, de drible, jogadores com a capacidade inventiva dentro de campo fora do normal. Se você pegar e perguntar para alguém agora, qual é o último jogador, tirando o Neymar, que dribla, que é o maior driblador do futebol brasileiro? Me dá um nome aí. Você não vai conseguir achar. Eu estou procurando até agora em todos os times. E aí, eu vou ver, o Fluminense tem um garoto chamado Luiz Henrique.
veio da base. O menino tem uma força, é canhoto, vai para dentro. O que o Neymar fez? Por exemplo, o Mbappé hoje pegou essa bola e vai para dentro e limpa 1, 2, 3, 4. Mas isso no futebol hoje é muito difícil, porque os treinos são desse tamanhinho. E quando se chega nas faltas, você vai cansar a sua perna. Mas isso que o Fábio falou é o jogador saber administrar o seu trabalho. E depois chegar para o treinador e dizer assim, olha, eu quero bater 10 faltas na segunda, eu quero bater 10 faltas na terça. Não precisa hoje, no futebol, que eles dizem moderno, não precisa hoje fazer tudo no mesmo dia. E por quê? Você joga domingo, joga quarta, joga sábado. Fala, Jaime. Deixa eu só acrescentar uma coisa. É que há um jogador que foi agora para Portugal e foi para o Benfica, que é o Cebolinha. Esse faz. Esse é um jogador que dribla em espaço curto, leva para dentro e faz muitos gols de curva, você deve ter visto. Ele é muito perigoso, é muito bom jogador. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta, depois você responde. E os pênaltis? O treinador não treina, não? Treina, eles treinam tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que nós não temos mais um Denilson. Nós não temos mais um Garrincha. O Garrincha é de 1900 e nada, não é do meu tempo. Você vai ver, outro dia o cara me mandou 100 gols do Pelé. Eu peguei e fui ver os gols. Tinha o gol do Pelé e o gol do Ronaldinho. A mesma coisa que o Pelé fez há trocentos anos atrás, eles estão fazendo hoje. Então, ninguém lembra que o rei do futebol, o atleta do século XX, fazia isso sem esse treinamento todo. E com a força que ele tinha. Aí eu vou me reportar a Portugal. Vamos reportar a Portugal. Uma das minhas maiores alegrias no futebol foi sentar do lado do Eusébio e poder jantar com o Eusébio. Sim. E ele virar para mim e dizer assim, você é o central brasileiro que está jogando no esporte, gosto muito do seu futebol. De 3 anos de esporte foi o elogio. Porque não veio de uma pessoa qualquer, veio do Eusébio. Cara, então, hoje as pessoas dizem assim, mas fulano, não é fulano. A falta de respeito com os jogadores hoje, as pessoas falam com o Gabigol, vamos colocar o jogador do Flamengo, como se o Gabigol fosse o Gabigol. Não é. Respeita o cara. Falam com o Fred. O Fred andou 600 quilômetros de bicicleta. É um marketing, tudo bem, mas agora machucou. Cara, já estão dizendo que ele não está acabado o futebol. Respeite o cara. As pessoas não estão nem se respeitando e nem respeitando os outros. E o futebol está partindo para isso. Quanto mais novo, melhor. E eu não Duílio, uma pergunta que eu digo. Duílio, deixa eu te fazer mais uma pergunta. É com relação ao equipamento usado naquela época pelo Pelé e o que é usado hoje. A camisa era pesada, se chovesse então ficava pesada, as chuteiras não eram iguais e a bola tinham também, pregos. Você não acha que... Era não? As chuteiras tinham pregos. Jaime, eu fui jogar em Penafiel, estava 0 graus, o esporte nós entramos de camisa de lã. A única coisa que não era de lã era o calção, a meia era de lã e a camisa era de lã. E quando começou, por um azar nosso, começa a chover. Você segura aquilo como? Chega no vestiário, tu troca aquilo e bota uma mais leve. Pesava tudo, o uniforme todo pesava. É verdade. Cara, o próprio material hoje, o meu filho mais novo, Vinícius, ele está lá na Suíça. Aí ele veio de férias aqui, porque ele teve um problema lá, veio curar aqui. Eu sou até agradecido ao pessoal do Fluminense que deu uma força aí, e o fisioterapeuta também, o Thiago, que é um espetáculo, fez isso. Me ajudou. Agora, ele trouxe uma chuteira, ele me jogou a chuteira, eu matei a chuteira no peito. A chuteira era muito leve. Eu peguei um guardanapo e a chuteira, o peso era o mesmo. Era uma chuteira. Eu falei, tu joga com isso aqui? Ele falou, pai, bota no pé. Eu falei, não cabe. Aí ele falou assim, mas experimenta. Nossa, ficou apertada, mas não tinha nada no meu pé. Acho que ele pediu para me provar para laciar para ele. Eu estou até para perguntar isso para ele. Aí o que aconteceu? O material hoje é totalmente diferente daquela época.
impermeável, né? 240 gramas uma chuteira, 240 gramas uma bola. A primeira vez que eu lembro, nós jogamos com uma bola à prova d'água, que a bola tinha um material que era a prova d'água, foi quando o Fluminense fez uma excursão, dividiu o time em dois, metade foi para Angola e metade foi para Argélia. E eu fui com o grupo para Argélia. Fomos jogar com a seleção da Argélia, na época, o Madia, que jogou no Futebol Clube do Porto, jogava na seleção da Argélia. Uma chuva que caía, a bola parecia uma pena. Aí não tem problema de você cabecear aquela bola. Agora, eu queria ver o pessoal que joga hoje cabecear aquela bola de couro, encharcada. Capotão. Eu queria ver, sabe o que eu queria ver? Eu queria ver o Pelé hoje, com esse equipamento, e o Eusébio também, né? E tantos outros jogadores que brilharam o Puskás, e tantos outros que jogavam, pô, brincadeira, não é? Hoje, o que não seria do Pelé? Eu sou de uma opinião, essa é opinião própria minha, que muitos dessa época de hoje, dessa geração de hoje, não conseguiriam suportar o nível de treinamento, o nível de jogos e as coisas que aconteciam dentro do campo e dentro de vestiário. Mas os antigos, se vêm jogar para cá com toda essa modernidade, eu penso que também alguns se sairiam bem, nem todos, porque são épocas diferentes. Essas épocas a gente não se compara, é por isso que eu digo da saudade. A gente curte, não vive delas, mas a gente curte. Por quê? Porque nessa pandemia eu pude ver um Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. Eram 2h30 da manhã, a minha esposa olha para mim e diz assim: você ainda está acordado? Eu falei, mais 5 minutos, o Vasco está atacando, pode ser que empate. Segura a onda. Tá certo. Então, gente, sabe, essas coisas. E eu dormi, tive que acordar às 7h30, porque às 9 horas eu tinha um trabalho aqui em home office com o Sub-16. Mas muita coisa a gente reviu. E eu estou chegando a uma conclusão que o futebol antigamente era mais rápido que o de hoje. Porque houve um scout aí, e não lembro quem fez, que o goleiro pegou mais na bola que o atacante. Isso está ficando complicado, porque a bola não chega no atacante, mas o goleiro hoje tem que saber dominar uma bola. Além de defender a bola com a mão, tem que saber dominar uma bola, tem que saber armar uma jogada, tem que dar um passe perfeito. O goleiro... Gente, para um pouquinho, os goleiros têm que ganhar muito bem. Não podem ganhar só o que ganham. E hoje Jaime e Fábio, na pandemia, eu tive a oportunidade aqui em Portugal, também, como aí no Brasil, passa diversos jogos, né, do passado, e eu vi a final da Taça de Portugal, entre Estrela da Amadora e o Feirense, se eu não me engano. Farense. E o zagueiro, ou central, da equipe do Estrela da Amadora, ele fez 8 lançamentos. 8. Na partida toda, ele errou um passe. Um passe. Em todo jogo. Ele fazia lançamento de 70 metros para um baixinho, não lembro o nome dele, estava pelo lado direito. Sem errar um. Hoje eu não vejo um jogador, nem de meio campo, meter uma bola de 20 metros. Mas isso aí pode ser muito em contra do que o Duílio falou. Mas isso aí, o central é ele mesmo. O central, paizão. Foi ele que levantou a taça. Ele que levantou a taça. Ele era o central. Ele era o capitão do time. Que foi campeão e levantou a taça. Ele não errou um passe. Quer dizer, errou um passe no jogo todo. Um. Sabe o que eu acho? Eu penso em relação a isso, é muito do que ele falou há algum tempo atrás, em relação ao tipo de treinamento que é elaborado. Se você diminui muito os espaços, automaticamente você inibe essas ações. Se você diminui, controla o número de toques que o seu atleta dá, automaticamente você inibe a situação dele partir para o drible, porque se ele tem limitação de toques, ele não vai tentar o drible porque ele não é permitido.
E existem alguns jogadores, alguns treinadores que conseguem trabalhar isso de acordo com o que eles pensam para o time. Eu faço, pelo jogo que eu vi hoje, por exemplo, do Paris Saint-Germain, eu faço ideia que o Tuchel, ele elabora atividades que estimulam esse tipo de situação, porque o Marquinhos a todo momento fez esse tipo de recurso, utilizou esse recurso hoje. O próprio Guardiola, na época que estava no Bayern, contratou o Xabi Alonso. Ele levou o Xabi Alonso para jogar como um volante centralizado, porque ele queria um jogador que tivesse a possibilidade de fazer os lançamentos para o Ribéry e para o Robben, para ele encontrar eles em superioridade. Então, com certeza o Duílio já fazia isso nos treinamentos que ele tinha durante a semana. Eram treinamentos talvez mais abertos e que possibilitavam essa dinâmica, essa movimentação para ele encontrar os pontas. E o que ele errou foi culpa da chuteira de prego que ele usava, porque se tivesse... ele não teria errado. Eu vou dizer uma coisa. Não deu mobilidade. Você hoje vê o nível de treinamento, você vê o nível de treinamento hoje, é muito, muito, muito diferente daquilo que se era usado. Não se usa mais. Por exemplo, o Fábio falou uma coisa sobre longa distância. Outro dia eu chamei o preparador físico e falei assim, a parte aeróbica do nosso time está fraca. Ele falou, não, mas... Eu falei, repara bem que os nossos jogadores, quando está dando 15, 20 minutos do segundo tempo, eles estão cansando. Porque ele falou, pô, eu falei, a parte aeróbica. Se você quer que a tua equipe treine, jogue em intensidade, você tem que trabalhar intensidade. Se você quer que ela treine toque de bola, posse, nós vamos trabalhar a posse de bola. Agora, a parte aeróbica, ela é tão importante quanto um sprint curto, quanto uma velocidade. Quando você abre o seu campo, você tem que ter extremos completamente rápidos, que saibam fazer o velho facão, que entrem, ou então que nós tenhamos hoje jogadores que joguem entre linhas, entre a defesa e o meio de campo adversário, se o adversário estiver num 4-4-2, porque hoje está se defendendo com 5 lá atrás, uma linha de 4 e um na frente. Então, essa entrelinha, quando essa bola consegue furar a linha adversária, o jogador que recebe, no mínimo, ele tem que ser um cara que saiba driblar. Porque se ele não souber saber o que ele faz com a bola, se ele não souber nem chutar no gol, não vai adiantar. Então, os treinamentos hoje são direcionados justamente para um nível de jogador que está se criando. Por quê? Porque o futebol mudou. A equipe europeia está jogando 4-4-2. Mentira. Está jogando 4-3-3. Mentira, está jogando 4-4-2. A maioria delas estão jogando 4-2. Hoje teve um lance, quando o Leipzig pegou no segundo tempo, estava com uns 30 e poucos minutos, saiu com a bola, só ficou o Neymar no meio de campo. Os demais 9 estavam postados ali atrás e não estavam abertos. Estavam em cima da linha da área, aí não tem como entrar a área do goleiro, e os demais na frente, balançando conforme... E o Leipzig, o que ele não tinha? O cara que é o driblador, o cara que entra... Então, hoje se trabalha isso na base. A base trabalha isso. Se você for, por exemplo, trabalhar no futebol japonês, e você encontrar um jogador japonês que drible, você encontrou uma mina de ouro. Porque ele vai quebrar tudo isso. E teve um jogador que me chamou a atenção, do Leipzig, com loiro, Forsberg. Espetáculo. E o canhotinho careca também, tem um nome esquisito. Muito bom. Um espanhol, Andino. Gente, que jogador. Aí você diz assim, pô, o lateral esquerdo do Bayern de Munique é um canadense. Ele limpou o Semedo como se estivesse brincando. Aí você olha como é que o Semedo está marcando ele. O Semedo marcou ele com os 2 pés parados assim. Gente, marca de... Outra coisa, ninguém ensinou para o Semedo que quando chega naquele campo dali, ele não tem que deixar o jogador ir para a linha. Ele fecha a linha e faz o jogador jogar a bola para o outro lado. Mas ninguém ensinou isso para ele. Ninguém virou no ouvido dele de Semedo, nessa zona de campo, você fecha o fundo. Você não dá o fundo. Cara, ele deu o fundo para o cara.
parado, parecia uma estátua, ainda quis agarrar. Olha o tamanho do negão. Vai agarrar como? Cara, o cara levou. Que jogador! Enche o olho você vê um time desse. Aí você vê o Thiago. Quem é o nosso volante hoje que faz aquilo que o Thiago está fazendo no Bayern? Não, o Bayern ganhou de 8. Não foi o Bayern que ganhou de 8. Foi o Barcelona que perdeu de 8, porque o Thiago do Barcelona estava andando em campo. Não se anda mais no campo hoje. Aí você vai sentir falta do Iniesta. O Messi jogava pra caramba, o Iniesta jogava igual. O Messi jogava pra caramba, o Neymar jogava igual. O Xavi jogava igual. O Puyol dava assistência. Gente, presta atenção. Hoje o futebol não é um jogador. É um todo. Se você tiver um craque, espetáculo. Espetáculo. Vamos lá pro Robin. O Robin fazia todas as vezes a mesma jogada e todas as vezes fazia o gol. Fazia o gol, verdade. Aí eu tive um treinador que falou assim, conheci um cara que ele disse assim, se você faz isso bem, faça toda hora que tu vai se dar bem pro resto da vida. E ele faz isso. E foi um craque. O Ribéry a mesma coisa. Limpava, caía pro lado, virava para dentro e gol. Limpava, caía virava para dentro e gol. E aí? Esse é o futebol de hoje. O futebol... Aí, os nossos grandes comentaristas hoje ficam analisando jogos de uma forma que eu acho que eles precisavam fazer um curso de como se treinar uma equipe, como se coloca uma equipe em campo, ou então eles tinham que ser um auxiliar do treinador do Mesquita, do treinador do Bangu, do treinador do Madureira, para eles irem ver lá como é que é a situação e não ficarem na frente de uma telinha achando que aquilo é uma maravilha. Não é? É muito fácil. É verdade, verdade, você tem razão. Duílio, 1h31, quando o papo é bom, passa rapidinho, mas nós temos que encerrar hoje a nossa resenha. Nada, que é isso, é sempre muito bom ouvir as histórias dos nossos convidados. Então, eu vou já deixando aqui 1 minuto de agradecimento para cada um e para a gente poder encerrar a nossa live dessa terça-feira. Vamos começar então com o Jaime. Jaime, obrigado pela sua participação. Tem 1 minuto aí, se quiser relembrar mais alguma história, fique à vontade. Obrigado pela participação, Jaime. Olha, muito obrigado. Eu fico sensibilizado com o convite que o Lenilson me fez. Estou sempre à disposição. E o prazer maior ainda foi rever meu querido Duílio. Duílio é um grande amigo de muitos anos, que eu sempre prezei, uma amizade que eu sempre mantive, porque Duílio, hoje, se é treinador, é porque ele realmente é um treinador sério, vê as coisas, e eu desejo muita saúde e muita sorte para ele. E aos demais companheiros, foi um prazer muito grande. Estamos aí, até a próxima. Muito obrigado, Jaime. Duílio, obrigado mais uma vez aí. E você já é o nosso cadeira cativa aqui no Resenha.online. Bom te ouvir, bom te ver mais uma vez, viu, Duílio? Um abraço, obrigado. Renê, sou eu que agradeço, meu filho do coração, um beijo no seu coração. Muito bom falar com o Fábio, a gente aprende sempre, trocando ideias. E meu grande amigo Jaime Luiz, foi um prazer revê-lo. Que Deus continue lhe abençoando, te conservando com essa saúde. Eu quero a receita desse formal que você toma, que você está mais novo, sabe? Olha, deixa eu dizer, vou te contar o segredo, porque quando me perguntam, sabe o que? A minha avó, em Portugal, em Lisboa, ela, quando eu saía do colégio, ela dizia, meu netinho, vem cá, vem tomar essa sopa. Sabe qual era a sopa que eu tomava? Em Portugal chama-se sopa de cavalo cansado. Era sopa de pão preto com vinho e açúcar. Então, acho que está resolvido. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer falar com vocês. Estou à disposição quando vocês precisarem. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe. Obrigado, Duílio. Fábio, obrigado. Prazer em estar com a gente aqui também. E volte mais vezes para a gente relembrar mais histórias aqui. Toda vez que me chamarem, eu espero estar disponível e será um prazer. Quando eu pensei, né, em trabalhar com futebol, eu fui pelo caminho mais óbvio, né, que era tentar ser jogador, mas a qualidade não me permitia, como o Duílio mesmo falou, existiam muitas pessoas melhores que eu. Então, eu busquei outro caminho
E uma vez eu ouvi uma frase, se não me engano, foi do Zé do Carmo, o volante jogou no Vasco, né, nordestino, que toda vez que ele chegava num hotel, na frente de um hotel que ele ia concentrar para um jogo, ele falava: muito obrigado, futebol. E eu sou grato muito ao futebol, pelas oportunidades que ele me proporcionou na minha vida, e até mesmo estar aqui, né, conversando com o Duílio. Eu ia assistir no Maracanã, confesso que eu ia torcendo contra, não vou dizer para quem, mas eu ia torcendo contra, mas é sempre um prazer. E hoje eu poder ter a chance de conversar com essas pessoas que você ouvia no rádio e que você via jogar, obrigado, futebol. Obrigado, Fábio. Um grande abraço. Lenilson, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. E a semana que vem nós estaremos de volta aqui com Resenha.online, né? Verdade, Renê. Agradecido demais. Quero mandar um abraço a todos que participaram. Ari Carvalho, lá da Espanha. Guilherme Brafman, lá do Leblon. Manuel Cabelo. Anderson Salles, ou seja, todas as pessoas que entraram aí, mandaram um abraço e mandaram uma mensagem. Agradecer ao Jaime pelo carinho, pela oportunidade e o privilégio de estar participando conosco. Você que é um grande comunicador, uma pessoa muito querida de todas as pessoas no meio do futebol, não só do meio da comunicação, mas também no futebol. Um privilégio de estar com você aqui, muito obrigado. Ao Fábio, que tive o privilégio de trabalhar com ele, um cara sensacional, um profissional acima da média, um cara dedicado, Renê, um cara profissional de alto nível, e o meu paizão, que é um excepcional treinador, uma pessoa com caráter ímpar, uma das melhores pessoas que eu conheço, um cara que me ensinou muita coisa, me ajudou muito, muito mesmo. Ele é minha mãe Nício. Um beijo para ele, para meus irmãos Bruno e Vinícius, e obrigado pelo privilégio. E você, meu irmão, Renê, meu parceiro, meu fechamento. Não me larga não, Renê. Não, tamo junto. Tamo junto. Sempre juntos aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo carinho. Você, toda terça-feira, você sabe, às 5 da tarde no Brasil, 9 da noite em Portugal, Resenha.online. Hoje nós entramos um pouquinho mais cedo devido ao jogo do Paris Saint-Germain frente ao Red Bull Leipzig. E o Paris Saint-Germain levou a melhor aí, né? A gente espera uma final aí da UEFA entre Paris Saint-Germain e Bayern. Seria, né, o que todo mundo desenha, mas o futebol, como nós acabamos de ouvir várias histórias, e nos prega muitas peças, e a gente tem que esperar o jogo de amanhã. Gente, obrigado então, obrigado por você se inscrever. Terça-feira tem muito mais Resenha.online. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e até terça-feira que vem. Tchau, tchau! Tchau.